Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos hoje no segundo dia da sequência de estudos sobre o Apocalipse. E estamos no canal Sondando a Bíblia. E você não pode ficar de fora. São 10 dias de estudos bíblicos acerca do Apocalipse. E convidamos você nesse momento a ler conosco no Apocalipse capítulo 6, de 1 a 2, e vamos ler também Apocalipse 19, do 11 a 16. Diz o seguinte: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Agora vamos para Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amados, nós iremos falar hoje, no primeiro momento, sobre a diferença do cavalo branco do Apocalipse 6 para com o do Apocalipse capítulo 19, de 11 a 16, tá bom? Porque fala de 2 cavalos brancos e eles são distintos. E nós iremos agora ver as diferenças que tem entre eles. Alguns estudiosos dizem que é a mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas há uma divergência muito grande entre os teólogos, porque uns acreditam que esse do capítulo 6 é Jesus Cristo e outros acreditam que não é Jesus Cristo, que é o Anticristo, e assim sucessivamente. Então convidamos você nesse momento a ter uma atenção muito grande para o texto, primeiro para o do capítulo 6, principalmente o versículo 2. Mas antes quero lhe dizer que a abertura desses selos, ela foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que João estava vendo as visões que Deus havia dado para ele ali na ilha de Pátimo. E ele diz, no capítulo 5, ele diz: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. E não foi somente ele que viu, mas também Ezequiel, no capítulo 2, do versículo 9 e 10, ele também viu. Aí ele diz assim: E eu vi um anjo forte que clamava em grande voz, gritava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? E ele disse que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E ele disse: Eu todavia chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro e desatar seus selos.
Mas um dos anciãos falou com ele e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Que maravilha! Saber que o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, foi digno de abrir o livro e desatar os seus selos. É um livro numa espécie de rolo com 7 selos, no mesmo formato da antiguidade. Era geralmente colocado um selo, mas esse livro ele é escrito por dentro e por fora e é selado com 7 selos. O que é que fala nesse livro? Fala do que vai acontecer à humanidade. As pragas, os selos, quando são abertos, mostrando o que vai acontecer, principalmente no período da grande tribulação. Fala dos cavaleiros, fala da devastação da natureza, fala da morte de muita gente. Então nós iremos tratar sobre a abertura do primeiro selo. Depois que explicar sobre a diferença desses 2 cavaleiros e dos 2 cavalos, iremos tratar também sobre o segundo selo, o terceiro selo e o 4º selo. Ok? Então vamos lá. Eu anotei aqui as diferenças que tem os 2 cavalos e os 2 cavaleiros. Vamos lá. O cavalo branco do Apocalipse 6 tem pouca informação dele, pouquíssima informação dele. Primeiro, nós temos que separar ele de dizer que é Cristo. Por quê? Ora, como é que Cristo está abrindo os selos, está desatando os selos, está quebrando os selos, e como pode ser ele próprio sair naquela visão sendo o cavaleiro montado naquele cavalo? Como pode ser ele? Fica sem cabimento. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, o cavalo é branco, diz o texto. Eis um cavalo branco. Mas não diz que o cavaleiro é branco. Não diz que o cavaleiro é branco. Então vamos lá. O cavaleiro também é anônimo. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe o nome dele. Do Apocalipse 6 só diz que é um cavaleiro que vinha com uma coroa e com um arco. E a coroa foi dado a ele. Ainda foi dado a ele. Ele também tem como companheiro o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, que iremos explicar que de fato não é amarelo esse cavalo. Esse cavalo é verde, é esverdeado. Iremos tratar dele mais na frente sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que os companheiros do cavaleiro, do cavalo branco, é vermelho, simbolizando guerra, é preto, simbolizando fome, o próprio texto se observa isso claramente, e é morte, o esverdeado, o cavalo que no português está em amarelo. E montado nele vem morte. Os companheiros dele são companheiros muito estranhos. Então não poderia ser Cristo aqui. Não tem cabimento para ser Cristo. Outra coisa interessante também é que em Apocalipse 13, versículo 2, lá faz uma semelhança. Por quê? Porque a besta, aliás, Satanás, o dragão, dá poder à besta. E aqui em Apocalipse 6, quem entrega, ele recebe uma coroa. Ele recebe uma coroa. Foi-lhe dado uma coroa. Então, bem aqui a gente já observa que, de fato, ele próprio não tem a sua coroa. Ele recebeu uma coroa. Foi-lhe dado uma coroa. E aí, Apocalipse 13, 2 diz que o dragão deu poder à besta. Agora vamos observar o cavalo e o cavaleiro do Apocalipse 19, do 11 a 16. Você pode ver isso com calma na sua Bíblia.
aí depois também, se caso você não estiver próximo de uma Bíblia agora. Vamos lá. O texto começa dizendo assim: vi um céu aberto. O cavalo branco e o seu cavaleiro do Apocalipse 6, ele não saiu de dentro do céu. Não, ele surgiu, que não sabíamos de onde. Ele apareceu. Uma voz dizia: vem. E aí ele surgiu. E aqui diz assim: vi um céu aberto. E eis o seu cavaleiro, e eis o cavalo branco. Segundo, as suas vestes são identificadas como salpicadas de sangue. Por quê? Porque o simbolismo do tabernáculo também é muito interessante. O tabernáculo do Antigo Testamento eram sombra de coisas futuras. E as peças do tabernáculo, que é interessante é isso, tinha o altar do sacrifício, dentro tinha também a pia de bronze que ficava do lado de fora do tabernáculo, e dentro tinha o candelabro, tinha o altar do incenso, tinha a mesa dos pães asmos, e no Santo dos Santos ficava o quê? A Arca da Aliança. E a tampa da arca é chamada de propiciatório, e o sacerdote ia e aspergia sangue sobre o propiciatório, e ali era feita expiação pelos pecados do povo. E aqui diz que as suas vestes eram salpicadas de sangue. E sabe o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 2? Diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Vamos lá. Outra coisa, esse cavalo e o seu cavaleiro do Apocalipse 19, ele não é anônimo, ele tem nome. O texto diz: se chama Fiel e Verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Isso está no versículo 11. No versículo 13, ele é chamado Palavra de Deus. Que maravilha! Está aqui totalmente identificado. Qualidades, características, nome. Outra coisa, enquanto que o cavaleiro do Apocalipse 6 tinha como arma um arco, que é uma arma selvagem, o do 19 ele tinha uma espada, que é a palavra de Deus. Uma espada aguda saía da sua boca. Ali é um simbolismo, é a palavra que saía da sua boca, certo? A palavra de Deus. Então, ele é totalmente diferente desse. Outra coisa, enquanto que o cavaleiro do Apocalipse 6 tinha uma coroa que foi lhe dada, esse aqui tinha muitos diademas na sua coroa. Muitos diademas, versículo 12. Outra coisa interessante, enquanto que os companheiros do cavaleiro do Apocalipse 6 era o cavalo vermelho, era o preto, era o amarelo, o esverdeado. Aqui os companheiros do cavaleiro é um exército de cavalos brancos e pessoas vestidas de branco. Olha a diferença aí dos companheiros agora. É um grande exército. E quem é? É a igreja que está descendo com ele nas nuvens com todo o poder e glória. Louvado seja Deus. Outra coisa interessante também é que ele tem umas características idênticas ao Apocalipse capítulo 1, versículo 13 em diante, que diz o quê? Que os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, as suas vestes talares, e também da sua boca saiu uma espada aguda, que é a palavra de Deus. Então são características que apontam para Cristo também aqui nesse texto. Muito bem. Essa parte aqui eu acho que ficou bem claro para as pessoas que de fato o cavalo branco lá do Apocalipse, do capítulo 6, não tem como ser Cristo. Não tem como ser Cristo. E agora nós iremos explicar
esses 4 cavalos, certo? Vamos lá. O cavalo branco, ele tem no grego a palavra branco aí, é lukos, L-U-K-O-S, lukos. Lukos está no grego. Ele significa o quê? Branco, brilhante e luz. Então, esse cavalo branco, ele significa branco, brilhante e luz. Aí você dizia, mas será que não é Cristo montado nesse cavalo? Não, não é. Porque, apareceu, ele é branco. Mas o que a Bíblia diz? Que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então ele pode se apresentar como um anjo de luz. E o que a Bíblia diz mais? A Bíblia diz que o segundo cavalo, o cavalo vermelho, veio para tirar a paz da terra. Isso quer dizer, isso identifica o quê? Que o cavaleiro e o cavalo branco estão representando ali uma falsa paz. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:3 que quando virem paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Tá? Então vamos lá. Segundo, o cavalo vermelho. Depois que sai o cavalo branco, surge o cavalo vermelho. Eu quero ler o texto onde fala do cavalo vermelho. Apocalipse 6, versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui nesse texto, ele fala que o cavalo vermelho veio para tirar a paz da terra, a paz da terra. O cavalo vermelho também tem como essa palavra vermelho no grego, ela significa pyros, que significa cor de fogo, vermelho, cor de fogo. É estranho esse cavalo, e estranho esse cavaleiro aqui. Ele vem com uma grande espada, e parece que no grego é makara, que significa espada muito comprida, certo? O que ele vem fazer? Ele vem gerar guerra. Ele é uma consequência do primeiro cavalo. O primeiro cavalo traz uma falsa paz, é o momento em que Israel quebra o acordo com o anticristo e descobre que de fato ele não é o Cristo. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz: e ele fará o acordo por uma semana, e na metade da semana quebra o acordo. E esse cavaleiro branco aqui, logo ele se desfaz essa paz, porque o cavalo vermelho chega e tira a paz que estava sobre a terra. Se a gente lê também em Zacarias capítulo 1, versículo 7 em diante, e Zacarias capítulo 6, de 1 a 8, a gente observa também esses cavalos e os seus cavaleiros sendo identificados ali também. De 1 a 7, aliás, Zacarias capítulo 1, versículo 7 em diante, ele fala do cavalo branco, ele fala do cavalo vermelho, fala do cavalo baio e fala do cavalo moreno, que tudo indica que é o preto ali. E lá em Zacarias capítulo 6, de 1 a 8, também ele é identificado os cavalos, mas em sequências diferentes, né? Ele não vem o primeiro branco, vem o vermelho, vem o preto, depois vem o branco e depois vem o baio. Também em outras traduções ele vem como grisalho. Muito bem, vamos lá. Então o cavalo vermelho, ele vem trazer guerra sobre as pessoas. É a quebra do acordo, as nações começam a guerrear, e ali começa a surgir as catástrofes no mundo. Nações contra nações, reino contra reino,
Hoje isso já existe como um sinal que antecede a volta de Cristo, mas também naquele momento será em proporção muito mais elevada, muito grande, será o que vai acontecer no cavalo vermelho. O que o cavalo vermelho vem trazer? O cavalo preto, eu vou ler aqui também o texto, Apocalipse 6, versículo 5, diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. A criação da balança, ela veio ali do Egito. E esse cavalo preto, alguns estudiosos dizem que é o país Egito. Mas de fato ele vem representar aqui fome, porque o texto ainda diz mais. O versículo 6 do Apocalipse 6 diz: E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui essa medida de trigo, uma medida de trigo, corresponde a meio quilo de trigo por um dinheiro, em outras traduções diz por um denário. O que isso quer dizer? Meio quilo de trigo por um dia de trabalho. Olha a carestia aí. É a fome assolando a humanidade. Todos sabem que se surge guerra, vai surgir o quê? Vai surgir também fome. E surgindo a fome, vai aumentar o preço de tudo. Alguém até diz, brincando às vezes falando sério, que nós estamos vivendo esse período do cavalo preto, onde tudo está caro. Mas na realidade vai ser muito mais, essa carestia vai ser muito mais elevada do que hoje. Já pensou? Meio quilo de trigo, 500 gramas de trigo por um dia de trabalho? Se a diária de um trabalhador normal é R$100, meio quilo de trigo será. Aqui diz mais também, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Também é identificado também em outras traduções como denário. 3 medidas de cevadas, que corresponde a 1,5 kg de cevada, por um dinheiro também, por um dia de trabalhador. E aí o texto utiliza a expressão: e não danifiques o azeite e o vinho. Repare bem, o cavaleiro traz uma balança na mão. Essa balança, ela não está sendo identificada aqui como justiça, não, mas sim como fome que vai assolar a humanidade. Por isso essa expressão: não danifiques o azeite, é como que diz assim: ei, vamos economizar, nós estamos vivendo nos últimos tempos, não danifique o azeite, não gaste, economize. Isso é o que? Uma identificação da fome, da pobreza, que vai ser devastadora. Outra coisa interessante aqui do cavalo preto é que o cavalo preto tem essa palavra preto no grego como melas. Melas, que significa negro, preto. E essa palavra dela, de melas, é que surge a palavra melancólica, uma pessoa melancólica. Ou seja, vem também da palavra, surge a palavra amargura daí. Tudo vem do cavalo preto. Quando se diz assim, essa pessoa é melancólica, essa pessoa ela é amargurada, essa pessoa ela vive de uma maneira totalmente difícil de se conviver com ela. Aí surge o cavalo amarelo. Vamos fazer a leitura. Apocalipse 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, com peste e com feras da terra. Também este cavalo com seu cavaleiro é consequência dos demais cavalos. O branco, uma falsa paz. Surge o que de uma falsa paz? Um desacordo, uma quebra de aliança. E aí surge o que? O cavalo vermelho, guerra.
em consequência vem a fome, e em consequência da fome está assolando a humanidade, surge o que? A morte. E a morte vai ser em grande proporção, porque uma quarta parte da terra ela será ceifada, né? Com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Então aqui já começa a se perceber também aqui os juízos de Deus sobre a terra. Quando você lê o quinto selo, você observa isso acontecendo também com uma proporção ainda maior, certo? Aliás, o sexto selo. Muito bem, vamos falar sobre esse cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo aqui é interessante. Vamos lá. A palavra que é utilizada lá no texto, chamando cavalo amarelo no português, é chloros. Chloros. Isso você pesquisando o Novo Testamento, que é interpretado versículo por versículo, do Dr. Champlin, você já observa que ele faz também já uma referência a essa palavra grega chloros. Chloros é verde, não pode ser amarelo. Então esse cavalo, ele não é amarelo, esse cavalo é verde. No inglês, na língua inglesa, ele já vem cavalo verde mesmo, sempre foi. Mas no português tem sempre esse desacordo. Algumas Bíblias já estão vindo, já como a Bíblia de Jerusalém, Bíblias e outras Bíblias aí, que já traz a palavra pálido, já traz a palavra esverdeado, mas de fato esse cavalo aqui, ele não é amarelo, ele é verde. Que prova tem na Bíblia? Tem provas, tem muitas provas. A Bíblia diz que a devastação da terra, das árvores, da plantação verde, lá o texto diz, mais na frente diz, esse verde que está mais na frente falando que será devastado a parte verde das florestas, ele é chloros, ele não é amarelo. E outra coisa também, se fosse amarelo, se fosse o cavalo amarelo, quintrinos seria amarelo, a palavra grega, mas a palavra não é quitrinos, a palavra é chloros. Todos sabem, chloros é verde, vem de clorofila, é a clorofila que dá cor às verdes plantas. Então esse cavalo aqui, ele é verde. Também pode ser chamado de cavalo esverdeado. E quem é que está montado nele? A própria morte. Quem é que vem seguindo a ele? O próprio inferno. Situação muito difícil para quem vai ficar na grande tribulação. Muito difícil a situação. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: as cores do cavalo. As cores, preste bem atenção: branco, vermelho, preto e verde. Se você observar na geografia, na história, você vai perceber que Israel, lá onde Israel está hoje, né, que desde 14 de maio de 1948, Israel se tornou nação. Mas os vizinhos de Israel, os países como Jordânia, Cisjordânia, Arábia Saudita, Iraque, eles têm algo que não pode ser uma simples coincidência. E eu vou mostrar aqui para todos que estão aqui. Vamos lá, olhe bem. Vou mostrar aqui para vocês. Fronteira de Israel, Jordânia. País Jordânia. A bandeira da Jordânia, sabe quais são as cores? Branco, vermelho, preto e verde. As cores dos cavalos, dos 4 cavalos do Apocalipse 6.